Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 12. A partir do versículo 1, nós vamos ler um trechinho, depois nós vamos lendo mais, tá bom? Se você quiser ficar em pé em reverência à palavra de Deus, Atos 12, 1, diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, fecha os teus olhos, peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao teu coração. Amém? Nós vamos louvar o Senhor.
Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua presença na nossa vida, do Teu agir, do Teu mover. Nesta manhã, neste lugar, nós precisamos de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser transformados pelo Teu poder, precisamos ser tocados pela Tua glória, precisamos, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Vem, Espírito Santo, nessa hora, falar aos nossos corações, ministrar a cada um de nós, mudar a nossa história, mudar a história das nossas vidas, do nosso ministério, da nossa igreja, Senhor, dos nossos corações. Nós precisamos de Ti, Pai. Eis-nos aqui. Toca nossas mentes e corações, que nós estejamos desarmados de nós mesmos, mas movidos, tocados pelo Teu Espírito. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Nós nos rendemos à Tua presença, Senhor. Nós nos rendemos ao Teu agir. Nós chegamos a lamaço e andalabaço. Esvaziamos de nós mesmos, para que o Senhor reine em nós, através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui? Amém. Glória a Deus. Como Ele é maravilhoso, esse Deus. A gente não cansa de falar, né? Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que muito se fala de amor, de tolerância, de politicamente correto, não é? E a gente vê tanto desamor, tanta falta de amor, pouco se ama, pouco se tolera, pouco se faz o que é certo. Tem tanta desculpa, tanta justificativa. Não é verdade? Nós estamos vivendo esse tempo. O mundo está sendo cheio de egoísmo. Nós temos falado isso aqui todos os dias para o que a gente está vivendo, né? E aí a gente vive as situações e a gente acaba falando sobre elas, não é? Entre nós, no nosso meio. Mas com Cristo é diferente. Pode ser que o mundo esteja assim. Pode ser que você veja isso ao redor de você, mas não pode ser em você. Não podemos ser nós os que vivem dessa forma, porque com Cristo é diferente. Com Cristo no barco tudo vai bem. Essa é velha também. Né? Essa de quando eu era criança. Faz tempo. Com Cristo é diferente. Quando Cristo está em nós, quando Deus habita em nós, quando nós somos salvos, nós somos transformados. Deus começa a restaurar a nossa vida e nós continuamos sendo transformados, dia após dia, de glória em glória, de degrau em degrau, de um passo em passo, por causa do amor de Deus por nós. O amor é a essência de tudo, gente. O amor é o princípio de tudo. O amor é a base de todas as coisas. Você não conhece alguém que tinha uma personalidade assim super carnal? Super eu? E de repente encontra Jesus, é salvo e vira outra pessoa? Você conhece alguém assim? Eu conheço. A gente mesmo, né, gente? Todos nós. Mas a gente conhece algumas pessoas em que isso é muito nítido, e Pedro era uma delas. Pedro era esse cara que era muito carnal, muito intempestivo, muito afoito nas coisas que ele falava, não tinha papa na língua, não é verdade? E aí Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
coisa incrível. Aquele Pedro que duvidou, que corta a orelha do soldado, que anda com a faca que anda com a espada na cinta, não é verdade? É esse o Pedro. Para que ele tinha espada, gente? Porque ele tinha intenções. Ele estava sempre prevenido. Esse é o Pedro que escreve. No capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 8, tende ardente amor. O amor tem que queimar no coração, mais do que queima a raiva, mais do que queima o ódio, mais do que queima a mágoa, mais do que queima a crítica, mais do que queima o ressentimento. O amor que arde nos corações de uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, o Pedro, intolerante, intempestivo, ele era quase incrédulo, gente. Porque ele vivia dando umas titubeadas, né? Atrevido, esse é o Pedro que escreve. Deus usou tudo isso que ele tinha, transformou para a glória do nome de Jesus. Amém? O que ele pode fazer conosco através desse amor? Quando Pedro foi alcançado pelo amor, ele se transformou nessa pessoa. E o amor é o que guia a vida cristã. O que pode guiar? Nós estudamos sobre isso porque o que Jesus disse, no que ele resumiu tudo? Qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus disse: esse é o primeiro e grande mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume tudo, a lei e os profetas. Gente, é a Bíblia. A Bíblia, não é verdade? É o Pentateuco, a lei e todos os profetas. Se resume em amor. Então, o que guia a nossa vida? É o amor. É o amor que guia a vida daquele que ama Deus, daquele que é cristão. É a maior virtude, fruto do Espírito. Sabe, queridos, o nosso caráter cristão tem que ser um caráter de amor. Um caráter de amor. Porque se a gente tem o Espírito Santo, nós temos que amar. Então, quando Pedro escreveu esse texto da sua carta, a igreja estava debaixo de perseguição. Vocês pensam que estava tudo no bem bom? Que estava tudo tranquilo, vida de paz e calmaria? Nunca vai estar, gente, porque nesse mundo a gente tem aflições, o mundo está assim do jeito que a gente falou. Mas quando Pedro escreve: arda o amor nos seus corações, e o amor é que vai sanar os problemas, vai apagar as coisas erradas, a igreja estava debaixo de perseguição, a igreja estava sofrendo. E quando nós passamos por conflitos na nossa vida, a verdade é que parece que a gente foi atingido por um furacão, não é assim? Parece que nós fomos, passou, deixar tudo na desordem. Quando começa a aflição, quando vem uma luta, quando vem uma perseguição, quando vem uma injustiça, uma decepção, quando vem um desânimo, parece que tudo fica fora do lugar, passa um furacão na nossa vida e as coisas ficam destruídas. Então, como que nós vamos começar a reconstruir? O que está fora do lugar da sua vida? Como reconstruir o que está fora do lugar? Como nós vamos conseguir ver os milagres, a bênção? É através do amor. Não é através de muito esforço, de muita. É através do amor. Essa é a maneira que Deus nos ensinou para vencer. Amém? A palavra diz, né? Sobretudo o amor.
através do Espírito Santo. Não é o meu amor, não. Meu amor é falho, é ruim, é mau, é pouco, é mínimo, é miserável. Mas o amor de Deus, quando o Espírito Santo habita em nós e começa a trabalhar no nosso coração, sobretudo, acima de tudo, apesar de tudo, a despeito de tudo, o amor. Quando a gente começamos a ler sobre esse episódio da vida de Pedro, que ele estava na prisão e depois ele é liberto da prisão, ilustra bem esse assunto que a gente está falando aqui. Na carta que Pedro escreve anos depois, ele mostra que a atitude principal é o amor, sobretudo o amor. E o amor vai cobrir uma multidão de pecados. É claro que o nosso amor não tem poder de expiar pecados. Claro que não, só o sangue de Jesus, só Cristo é que pode fazer isso por nós, amém? Amém. Não é o meu amor que vai apagar o pecado, nem meu, nem de ninguém. Mas quando Pedro fala que se nós amamos, o amor cobre uma multidão de pecados, ele está dizendo que quando a gente ama um amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que não é nosso, o amor divino, nós não levamos em conta os pecados, nós não expomos os pecados, nós começamos a agir como Deus age. Ele ressalta o lado bom e não fica apontando o dedo. A Bíblia fala que ele esquece, apaga, joga no fundo do mar e não se lembra mais. E quando nós deixamos o amor sobre tudo, eu não posso apagar o meu pecado com o meu amor, nem o seu, mas eu posso não levar em conta o seu pecado. Eu posso desprezar isso como se ele não existisse. Quando o amor está agindo no meu coração, a gente passa por cima dos pecados e continua amando. Não é assim? Quem tem filhos? Você deixa de amar o seu filho porque ele erra, porque ele peca? Porque ele faz uma malcriação, porque ele te desobedece? Não. Nunca a gente vai deixar de amar. Nunca, nunca, nunca. Quando meus filhos fazem alguma coisa errada, e eu estou muito brava, e eles me acham muito brava, eu falo sempre para eles. Porque eles falam, mãe, né? E eu falo, mãe, você me ama? Amo. Eu amo, nunca vou deixar de amar. O amor não vai mudar, nunca, nunca. Ninguém vai poder tirar o amor que eu tenho pelos meus filhos. Mas que eu estou brava com eles, às vezes eu estou. Mas sabe, queridos, o amor, ele passa por cima e continua amando. E continua amando, e continua abençoando, e continua desejando o bem. Desejando a felicidade, desejando a bênção, desejando o sucesso, a paz, o milagre. É assim que nós temos que amar uns aos outros. Sobretudo o amor. Não é fácil, não é rápido que isso acontece no nosso coração. É uma transformação que Deus vai fazendo dia a dia em nós. Mas o amor, gente, de verdade, ele reconstrói. Então, o que está fora do lugar? O que parece que está destruído? O que parece que está faltando? O amor reconstrói. Eu olhei para você, pastora Suzy, e pensei, né? Você tem uma experiência grande com isso, porque você pega vidas totalmente destruídas. E às vezes uma palavra de amor tira a vida daquele lugar e leva para um processo de restauração, de regeneração, de reconstrução de vida. Ninguém repetia essa palavra de amor há muito tempo. Não é? Tem que continuar amando, porque às vezes a pessoa volta para trás, dá umas escorregadas, né? Dá vontade de falar, chega, esse aí não merece mais. Isso, tá. É a primeira coisa que a gente fala, isso aí não merece mais. Isso. Mas não. O amor de Deus não desiste de nós, desiste?
Deus desistiu de você nas muitas vezes que você errou? Deus desistiu de mim nas muitas vezes que eu errei? Não. O amor de Deus não desiste de nós. E nós temos que ir aprendendo com Deus a não desistir por causa do amor. Então, agora Pedro estava cheio do Espírito Santo e ele pegava com ousadia. Aquela ousadia para falar bobagem às vezes, ou para falar fora de hora, ou para agir pela carne. Agora Deus usava para ele pegar cheio de poder e autoridade pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Sabe por que foi Deus que te fez? Do jeitinho que você é. E Ele usa você para a glória dele, quando você deixa o amor dele aparecer no seu coração. Assim foi com Pedro. A igreja estava perseguida, passando por perseguição, mas o amor dos irmãos, foi o amor dos irmãos que fez eles se unirem em oração. E foi isso que libertou Pedro da prisão. Amém? Amém. Vai dar uma aleluia por causa disso? Aleluia. Esse é o tema da carta de Pedro. Anos depois, porque ele tinha sido alcançado por esse amor. Quando a gente se une em amor, nós trazemos libertação. É quando nós oramos uns pelos outros que a cura, a libertação, a restauração, a mudança de vida, não é? Às vezes é uma oração tão simples, mas tão cheia de amor que a gente faz um pelo outro, e o irmão recebe um milagre, não é assim? E o milagre vem sobre a vida do irmão. Não é maravilhoso? Porque você amou, você desejou que Deus abençoasse, e Deus faz. E na unidade, no amor, em conjunto, quando nós oramos pela mesma causa. A pior coisa que tem, inclusive começa dentro da nossa casa, é quando um ora para uma coisa e o outro ora para outra. Porque aí Deus não pode trabalhar. É quando dois concordam, que Deus concorda também. Amém? Amém? Então, quando a gente concorda na oração, isso prova que a gente ama sobre a nossa opinião, acima da nossa opinião. Eu acho que a igreja tem que fazer assim, pintar de azul. Eu acho que tem que pintar de cor de rosa. E agora? Agora vamos orar, que Deus inspire, e a gente pinta de verde, tá tudo bem. Não é? A gente pinta daquilo que Deus mandar. Independente do que eu penso, do que eu acho, do que você acha. Isso é que é o amor. É abrir mão da própria vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça. É abrir mão dos egoísmos para que o outro seja abençoado. Amém? Amém? Amém. Agora, quando a gente ama, o que chama mais atenção na vida do nosso irmão? São os pecados? Será? Por isso que pai e mãe são corujas. Porque eles olham para o filhote e falam: que lindo. Que lindo. Porque quando a gente ama, o que mais chama atenção não é o pecado, mas é que a pessoa seja abençoada. Vocês sabem, a minha percepção de beleza nas pessoas, ela é muito ligada ao sentimento, ao amor. Eu tenho pessoas muito queridas, que não são tão bonitas assim, pelos padrões humanos. Mas eu olho e eu vejo eu acho bonito, eu acho bonita, eu acho linda. Sabe? Amigas muito queridas. Por quê? Por causa do amor. Por causa do amor. Se eu for analisar assim friamente, deixar o meu sentimento de lado, eu vou olhar e falar: mas eu não consigo ver assim. Eu não consigo enxergar assim. Deus olha para nós através de Jesus Cristo. E Ele vê a beleza de Cristo em nós. Amém? É assim que trabalha o amor de Deus. Então, Deus está falando com a igreja sobre restaurar alianças, sobre renovar alianças, sobre reconstruir alianças, para que o mundo reconheça o ato de amor de Jesus Cristo, porque Jesus
restaurar isso no nosso coração, para que o mundo creia que Deus ama, não a nós, mas ao mundo. Que Deus ama todos e que Ele enviou Jesus Cristo para salvar, para que o mundo veja isso. Mais do que pregar muito, mais do que falar muito, mais do que ser muito santo, nós precisamos amar, porque é o amor que convence o mundo de que Deus ama o mundo. Amém, queridos? É a palavra de Deus. Lá em João 17, Jesus ora assim. Então nós temos que amar mais do que acusar. Sabe a tal da historinha? Quando você aponta um dedo do outro, tem... Eu não sei como é que tem 4, mas tem pelo menos 3, né? Falam que tem 4 assim, né? Que a gente faz, que fazem assim, né? Mas, na verdade, não importa quantos. Então assim, né? Mas, o que importa é que guarda tudo. Não aponta nenhum. Porque a Bíblia diz, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Está aí, o apontar e ser apontados. Então, nós temos que amar mais do que qualquer coisa. A autoridade contra o inimigo, irmãos, presta atenção nisso, porque é muito importante. Para você vencer as guerras na sua vida, no seu emocional, no seu psicológico, as guerras até no seu físico, a guerra no seu trabalho, para você vencer o inferno, não está em você mesmo. A força não está na sua capacidade, não está em nada que não seja o nome de Jesus. Só o nome de Jesus tem autoridade contra o inferno, mas o nome de Jesus tem que ser usado pela igreja em unidade. O nome de Jesus não pode ser usado em vão. O nome de Jesus tem que ser usado pelo corpo de Cristo em unidade. Isso tem um poder contra o inferno que vai vencer todas as nossas lutas. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, os versículos 1 a 4 que nós lemos dizem assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 16 soldados para guardar um homem dentro do cárcere. Por quê? Que medo todo era esse? Vocês sabem, eu já preguei essa palavra algumas vezes. Mas durante esses dias, Deus foi me tocando sobre essa palavra e eu fui retomar, reler, reescrever, e coisas maravilhosas do Espírito brotaram no meu coração. Um desejo tão grande de amar mais, de ser melhor. Um desejo tão grande de me unir mais, de ter mais gente perto de mim. Sabe, tão maravilhoso isso, tão essencial para a nossa vida. Por quê? Foram colocados 16 soldados para guardar um homem que estava atrás das grades, que não estava solto. 16 soldados para guardar um homem, porque eles tinham medo da igreja. Porque eles tinham medo de um levante da igreja, porque eles sabiam que a igreja era poderosa. Amém? Amém. O diabo tem que saber que você faz parte de um corpo que é poderoso contra o inferno. Amém. O diabo tem que saber, o inferno tem que saber que você faz parte de uma família que morre por você, que briga por você, que te defende, que te abraça e te protege. Então você vai se levantar contra um, você está se levantando contra todos. Não é? Se o diabo quiser se levantar contra nós, todos nós estamos unidos em amor, em oração contra o inferno. Que segurança, né? Que proteção.
mas nem 16, nem 32, nem 64, nem 128, chega, vai que eu começo a errar a conta, né? Mas nada, nenhum múltiplo de pessoas poderiam ser mais fortes do que a proteção que estava sobre Pedro, que era uma oração em amor. Você quer ser protegido? Protegido? Se liga ao corpo, se une com o corpo, vive em amor com o corpo de Cristo. Aí tua vida vai ser guardada, nenhum mal vai te tocar. Segundo, quanto mais oposição, mais a gente tem que se unir, mais temos que nos unir. Na igreja, em casa, no trabalho, porque às vezes a gente trabalha com pessoas tão difíceis de lidar, né? Algumas que a gente às vezes quer matar, não é assim? A gente não mata. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Tem dia que você quer pegar pelo pescoço, mas quanto mais oposição, mais dificuldade, mais a gente tem que se unir. Essa palavra, o pastor Sérgio falou um pouquinho sobre ela no ano passado, né? É quase que uma continuação, né, daquilo que nós ouvimos. Sabe, irmãos, a maioria das vezes a gente dá desculpas para a divisão, para a oposição. E mais, nós usamos a luta, os problemas, as dificuldades para justificar o nosso afastamento, nosso distanciamento dos irmãos e de Deus. Ah, mas sabe, eu estou com um problema aqui, então eu não consigo estar perto, porque isso está me impedindo. Ah, eu estou com uma dificuldade aqui, então eu não consigo me unir. Quanto mais oposição, mais união. Vamos falar isso? Quanto mais oposição, mais união. Você está com um problema em casa? Você está com um problema no trabalho? Você está com uma perseguição, com uma luta, com uma decepção, com uma tristeza? Quanto mais oposição, mais união. Mais nós temos que nos unir. Amém, queridos? Quanto maior a luta, mais a gente precisa de oração. Não é verdade, meus irmãos? Porque sozinho, às vezes, a gente não tem força. Quantas vezes nós estamos com uma luta que nós não temos forças nem para orar? Mas se você está ligado no corpo, tem quem ore por você, tem quem segura você. Estou lembrando tudo que você falou comigo, pastor Sérgio, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Será que Deus não está querendo falar com a gente? Falou domingo, está falando hoje, fala no nosso coração. Então, meus queridos, quando Pedro foi preso, a igreja orava, como? Em união, em conjunto, eles se reuniam para orar, incessantemente, diz a palavra. A igreja fazia oração contínua, diz um outro texto, numa outra versão. A igreja orava incessantemente. Ah, eu estou com um problemão, então não posso me unir com vocês em oração, porque eu estou com um problema muito grande, eu preciso cuidar. Errado! Você vai falir, você vai morrer, que nem o rabo da lagartixa, que eu sempre falo aqui. Separa o rabinho da lagartixa. Eu fazia muito isso quando eu era criança, cortava o rabinho para ver ele mexer sozinho, mexia só um pouquinho, daqui a pouco apodrecia. Mas a lagartixa continuava viva e outro rabo se formava. Então não se separe, porque quando a gente se separa, a gente morre. Se você acha que isso é a desculpa para você não estar unido, esquece, está errado. Eu não posso continuar sozinho. Essa é a fala que nós temos que ter. Isso que está certo. Amém, queridos? Sozinho eu não aguento. Então eu vou me ligar com a igreja. Em oração, em oração, em oração, em oração. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Deus criou a igreja para nos fortalecer, não é para Ele, não é para nós. Amém? Amém. Terceiro, quando nós colocamos o amor em exercício, Deus ilumina o que está escuro. O amor em união liberta, traz vida, traz luz. Os versículos
6 e 7 dizem assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Poderoso esse Pedro, hein, gente? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pode ser o mais fundo abismo, o mais profundo poço, o lugar mais difícil, mais escuro. Quando a igreja ora em amor, a luz do Senhor vai lá te buscar. A luz do Senhor vai lá te tirar. A luz do Senhor vai lá te levantar. A luz do Senhor vai lá te libertar. Amém? Eu acho isso muito interessante, eu não vou entrar muito nisso, mas a luz, no outro texto, diz que a luz toca Pedro. E depois o anjo fala comigo: a luz toca. Queridos, deixa a luz tocar o teu coração nesse dia, nessa hora. Deixa ela iluminar toda tristeza, toda desunião, todo afastamento, toda mágoa, todo ressentimento que há no teu coração. Vamos nos unir. Aquilo que você precisa, você vai conquistar quando a igreja estiver orando em união e amor por você. E é isso que a gente faz, não é verdade? As reuniões de oração, né? Intercessoras são para isso. Eles oram por cada um, né, pastor Marcos? Por cada pessoa, por cada vida, por cada nome, por cada família. Com tanto amor, desejando que você seja abençoado. Quando a luz aparece, gente, na nossa vida, é para anunciar libertação. Quando a luz aparece, é para transformar a nossa vida. Então, quando nós nos unimos para amar e para pedir a Deus que faça um milagre, onde está tudo complicado, onde está destruído, onde está difícil, a luz de Cristo vem e transforma o ambiente. Nós vamos orar hoje no amor uns pelos outros, e a luz de Cristo vai iluminar lá dentro da tua casa aquilo que está difícil. A luz de Cristo vai iluminar lá no teu trabalho aquilo que está complicado. A luz de Cristo vai iluminar o nosso coração, aquilo que está destruído. A luz de Cristo vai iluminar essa igreja, e essa união vai sair. Nós vamos caminhar juntos em amor cada dia mais. Amém, irmãos? A luz vem e transforma o ambiente. E você pode experimentar isso. Em nome de Jesus, você vai experimentar isso hoje. Amém? Nós cremos. 4. Quando nós colocamos o amor em exercício, nós podemos esperar o agir de Deus. Os versículos de 8 a 11 dizem assim: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, passaram pelos guardas, nem viram, gente, 16 guardas. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Eu adoro essa versão. Moderna, né? Super moderna, né? O portão se abre automaticamente. Automação, né? Casa inteligente já naquela época, só que Deus é que controlava o negócio. O portão se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Presta atenção, queridos. Se nós nos unimos em amor
Prepare o teu coração, porque Deus vai trabalhar. Amém? Porque Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre nesse lugar. Deus vai fazer um milagre para que a gente possa estar tranquilo em relação ao templo. Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa, quando a gente se unir em amor. Prepare-se, porque Deus vai agir. Então, vista-se. Se prepare para o agir de Deus. Se prepare para a tua cura, para o teu milagre. Se prepare para uma nova situação. Não para o jeito que está agora. Amém? Em todas as áreas da tua vida. Muito mais do que sacrifício que Deus quer, é obediência. Não é assim? E o que Deus diz? Amai, amai, amai-vos. O mandamento é amar. Então o que é obedecer? Amar. Mais do que sacrificar, mais do que fazer muita coisa. Foi o que Jesus disse que era o principal. E aí nós vamos ver milagres sobrenaturais. Automaticamente Deus vai mudar a história da nossa vida. Prepare-se. Você está amando com o teu coração? Você está unido em coração? Prepare-se, porque Deus vai fazer alguma coisa. Se não está, una-se, ame, e Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Então se prepare, porque Deus vai fazer a partir da união, da consagração da nossa vida em amor. Gente, eu estou louca por milagres. Preparar o meu coração para os milagres que vêm pela frente. Amém? Amém. Quinto, quando colocamos o amor em exercício, nós vamos ser conhecidos pelo amor. Nós não vamos ser conhecidos por outras razões, mas pelo amor. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, nominado Marcos, João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando Pedro saiu da prisão e percebeu que era verdade, ele estava livre, ele ficou tão assim que ele foi para a casa dos irmãos. Por quê? Para a casa da família de João Marcos. Por quê? Porque ele sabia que lá o povo sempre se reunia em oração. Porque ele conhecia aquele lugar. Queridos, esse é o Marcos Evangelista, né? Que escreveu o Evangelho. Como é conhecida a tua casa? Como a pessoa fala assim, lá na casa, aquela casa, a casa onde se reúne para fofocar. Lá naquela casa a gente nem vai porque só brigam. É a casa da discussão. É a casa da discórdia. É a casa dos problemas. Como é conhecida a nossa vida, a nossa casa? Eu nem vou chegar lá perto, porque lá é a casa da raiva, da ira, da acusação. Ou seja, que as pessoas dizem, deixa eu dar uma chegadinha, deixa eu dar uma ligadinha lá, porque lá é casa de oração. Lá é casa de amor, lá eu vou encontrar abrigo para o meu coração. Como nós somos conhecidos? Quando nós deixamos o amor trabalhar no nosso coração, nós vamos ser conhecidos pelo amor. A nossa igreja, o Ministério dos Escritores, sempre foi conhecido como a igreja do amor. A igreja do amor. A igreja que ama. E o que o diabo quer roubar? Aquilo que Deus, aquilo que em nós faz Deus aparecer. Sabe como é que é? O que faz Deus aparecer no nosso meio? O amor. Não é a igreja conhecida como a igreja do amor. O que mostra que Deus está aqui? O amor. É isso que o diabo quer tirar de nós. Sabe, o diabo ele sempre quer fazer a gente diminuir. O diabo veio para matar, para destruir. E Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Agora, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, o que tem que aparecer em nós? Aquilo que glorifica a Deus. Vamos praticar o amor? É igual um exercício físico, gente. O exercício físico precisa de prática. E quanto mais a gente faz, mais a gente fica forte. Vamos ficar bombados de amor, gente? Não ser bombados, não. Mas de amor no nosso coração. Um coração tão grande
que cabe todo mundo, porque Ele é nosso. É o amor de Deus. Amém? Amém. 6. Quando nós colocamos o amor em exercício, nós seremos conhecidos. Quando nós colocamos o amor em exercício, nós vamos ser libertos e vamos ver Deus agir como Ele quer. Amém? Amém. Quando a gente começa a amar, a gente não vai mais fazer do nosso jeito, mas vai ser do jeito de Deus. Olha só, a partir do versículo 13, quando ele bateu ao postinho do portão, ele chegou na casa de João Marcos, né, Pedro? Livre da prisão. Os guardas tudo bêbado lá, né? Estou brincando, eles não tinham bebido, eles estavam bêbados assim, do que aconteceu, do poder que se manifestou naquele lugar. Eles estavam assim, inebriados, né? E aí só de manhã eles foram perceber que aquilo não estava lá. Então, quando ele bateu o postinho do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo, ela não abriu a porta. Ela ouviu que era Pedro e deixou ele do lado de fora. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Quer dizer, ela teve uma visão de Pedro. Não era Pedro de verdade. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Conta o que Deus está fazendo do jeito dele. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Os soldados foram castigados, porque Pedro não estava mais lá. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Que história, né, gente? Rod, a criada que foi abrir o portão, também fazia parte do grupo de oração. Percebe que ela conhecia Pedro, porque quando Pedro bate, ela reconhece a voz de Pedro antes de abrir o portão. E ela fica tão contente. Por que ela fica tão contente? Porque ela estava orando para Pedro ser liberto. Acho que Rod era a única crente ali naquela reunião. Ela foi a única que acreditou que era Pedro no portão de cara. Por quê? Queridos, e Rod quer dizer aquela que serve, aquela que está à porta. Que interessante, né? O nome dela. No latim é rosa, mas no grego é aquela que está à porta, aquela que serve. E ela, reconhecendo a voz de Pedro, que também quer dizer que Pedro costumava estar com eles, que as pessoas conheciam Pedro, que ele era unido com a igreja em oração, e é bom que você seja conhecido no corpo de Cristo. Você não seja alguém que não conhece ninguém, não fala com ninguém, entra e sai. Conheço muita gente que diz assim: eu amo uma igreja muito grande, porque assim, ninguém me conhece, ninguém me vê, eu entro e saio a hora que eu quero. Que pena, né, gente? Que pena. A igreja pode ser enorme, mas você tem que ter amigos, pessoas, conhecimento. Você tem que ser conhecido, as pessoas vão saber seu nome, porque elas vão orar por você, elas vão amar você, elas vão cuidar de você. E Pedro era conhecido, e Rod tida como louca, que ela estava fora de si. Por quê? Porque o milagre não chegou como eles esperavam. A gente às vezes espera um pacote azul e vem um pacote cor-de-rosa. Não vem do jeito que a gente espera, mas Deus está fazendo aquilo que é melhor, maior, mais poderoso, um milagre mais do que aquilo que a gente está pedindo ou pensando. É assim que Deus trabalha. E Ele age por caminhos diferentes do que a gente espera. Mas Ele faz. Ele faz. Eles estavam orando para quê? Eles estavam orando para Pedro? Mas eles não estavam esperando que Pedro fosse solto. Engraçado, né, isso? É engraçado que às vezes a gente ora e não espera que Deus faça o que nós estamos pedindo. Ele estava orando, mas não estavam crendo
E às vezes a gente premedita o que Deus vai fazer, não é assim? A gente fala, agora Deus vai fazer desse jeito. Deus faz de outro, melhor, maior. E nós vamos vivendo de acordo com aquilo que a gente acha e não de acordo com aquilo que Deus vai fazer. Nós estamos vivendo de acordo com a nossa pequena fé, que espera, né? Sabe, eu acho que eles estavam falando assim, ai Senhor, que Pedro que vai ficar preso tenha um julgamento justo, que Pedro que está preso, vai continuar preso, não seja da graça para ele no sofrimento, que Pedro não apanhe muito, apanhe só pouco. Eu acho que a oração deles era essa, e Deus estava dizendo, eu vou salvar, libertar, transformar. Quando Natan ia nascer, eu estou acabando, estou terminando. Quando Natan ia nascer, eu já estava trabalhando de parto no hospital há muitas horas, e eu orava assim, Deus, empurra essa criança para baixo, tão fácil para o Senhor, vocês sabem, a dilatação vem quando a criança vai indo para a posição de nascer. E eu orava por horas e dizendo, Deus, empurra a criança para baixo. E Deus falava assim, sua boba, eu estou segurando essa criança para cima. Sabe por quê, querido? Se o Natan fosse para a posição, só para a posição de parto normal, ele teria morrido antes de nascer. E Deus segurou. E aí, a minha médica, que é minha prima, saiu, minha mãe que estava lá esperando, né? Todo mundo na sala de espera, pensando, e agora nasceu. Então ela virou para minha mãe e disse assim, tia, ela está muitas horas em trabalho de parto, não sei o que fazer. Aí minha mãe falou para ela, Ana, vamos orar. E orou. E abriu a Bíblia. E saiu em Apocalipse 14:7. Que diz assim, ao anjo que está com a foice na mão, manda cortar a terra porque o fruto está maduro. Até vocês entenderam, né, gente? Não precisa ser médica para entender. Aí a minha mãe disse para ela, Ana, vai lá e faça o que você tem que fazer. Aí ela entrou e falou comigo, Edson, você já ajudou, já fez sua parte, ele já foi ajudado a respirar com as contrações, mas agora nós vamos fazer uma cesárea. Nós vamos abrir a sua barriga, porque o fruto está maduro, está na hora. E só foi assim que aquele nenê hoje com 28 anos, se formou em medicina agora, está aqui vivo, lindo. Porque Deus age do jeito que Ele quer quando a gente ora em amor. Amém? Então o milagre que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que você está esperando. É muito melhor do que o que você está esperando. Amém? Quando a gente ama em união e ora uns pelos outros, quando a igreja se unir verdadeiramente e orar por esse local, por essas portas, Deus vai fazer mais do que o que nós estamos esperando nessa igreja. Amém, queridos? Deus vai ter liberdade de agir quando nós fazemos assim. E Ele vai fazer conforme a sua vontade. Amém? Então, queridos, eu queria te pedir para depois você ler em casa, na carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 18. Tá? Faz essa liçãozinha de casa. É um texto maravilhoso que nos exorta a amar e a sermos humildes. Porque para amar, precisa ser humilde. Deus vai fazer milagres. Vamos esperar mais? Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 18. Amém? Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida e vai ser hoje. Amém? Porque nós vamos orar agora e amor. Amém. Vamos nos levantar? Quero orar por você. Quero desejar de todo o meu coração. Gente, se vocês soubessem como eu desejo que vocês sejam abençoados. Meu amor é falho, é imperfeito, é mau. Mas esse amor assim falho foi tocado pelo amor de Deus. Porque Jesus me ama e Ele está me ensinando cada dia a amar, está me corrigindo, me tratando para que eu aprenda a amar. E se vocês soubessem como o meu coração
vocês sejam abençoados. Como eu quero que você saia daqui hoje levando um milagre, em nome de Jesus. Então eu quero orar por você com amor, com todo o amor do meu coração. Deus, o Senhor sabe que o meu amor humano não pode nada, não faz nada, não muda nada. Mas em nome de Jesus, eu oro com todo o meu coração. Que nós tenhamos todos mais amor, mais união, mais companheirismo, mais amizade, mais ajuda mútua, não só na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós chegarmos, o nosso amor entre primeiro, Pai. Não o nosso olhar, mas o olhar de Cristo em nós. E que nesta hora, nesse lugar, o Senhor faça milagres na vida. Meu Deus, muda a história de cada um aqui, Senhor, a partir desta oração, não pelo meu poder, não pela minha força, não pela minha autoridade, mas porque de verdade, Senhor, em Teu nome, Jesus Cristo, eu desejo que essas pessoas sejam abençoadas de todo o meu coração. Cura, liberta, provê, supre as necessidades, cura o coração ferido, apaga as marcas, as feridas, as cicatrizes. Meu Deus, renova as forças, renova o ânimo, a alegria de te servir. Senhor, traz a resposta necessária, dá a solução. Fecha essa situação com um ponto final. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro com fé, com amor, com desejo. E eu sei que os meus irmãos também estão orando uns pelos outros agora, desejando não só bênção para si mesmo, mas que cada um seja abençoado. Que cada pessoa que está ouvindo essa oração seja abençoada por causa de Jesus Cristo. Nós oramos agora pela fé. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Amém.